Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Invento e hoje falaremos sobre superfícies. Vamos, como de costume, novamente clicar na opção novo, na aba peça, opção standard, unidade em milímetros e criar. Feito isso, a gente vai iniciar um esboço 2D, vamos selecionar o meu plano superior e vamos dessa vez desenhar um polígono. Vamos selecionar essa opção. Aqui nessa minha barrinha perguntando o número de lados, a gente coloca assim. Eu vou querer um pentágono dessa vez. Esse meu pontinho eu vou coincidir com a origem do meu plano cartesiano e eu vou largar ele em qualquer ponto aqui. Tudo bem, aqui está largado. Vamos atribuir uma cota a ele, seleciona a tecla D e vamos definir este lado aqui. Só que esse lado, se vocês verem, ele não corresponde exatamente a 20,54. O que na realidade isso é uma projeção na horizontal. Então, para que vocês possam delimitar exatamente o valor desse meu lado, vocês vão ter que adicionar algum tipo de restrição. Você pode adicionar, por exemplo, a minha restrição horizontal. Feito isso, na hora que vocês novamente selecionarem a opção cota, esse lado aqui parece que aparentemente está na minha horizontal, eu só não estou conseguindo ver isso porque esse meu cubo está na direção errada. Agora sim. Se eu selecionar, como eu disse anteriormente, a opção cota, você vai observar que agora sim eu posso delimitar essa minha medida. Eu vou colocar aqui 20. E essas linhas que a gente chama linhas de chamada, elas vão estar coincidindo exatamente com a direção perpendicular em relação a esse meu lado, indicando que esse lado realmente tem 20 milímetros. Vou dar um ESC, vou clicar em concluir, para dar um volume a essa minha forma. Bem, como eu disse que a aula era de superfícies, ao selecionar o comando extrusão, o que vai acontecer por padrão é que você vai gerar um sólido maciço, como a gente viu várias vezes nas aulas anteriores. Como eu quero gerar uma superfície, vocês vão bem aqui nesse meu canto superior, dessa minha caixinha que acabou de abrir, no meu canto superior direito, e vão selecionar essa opção, modo superfície, e vão tornar ela ativa. O que aconteceu é que a superfície agora vai formar um contorno na qual não terá volume nenhum, terá somente vários planos que vão delimitar o esboço que eu acabei de definir. Isso, no primeiro momento, não tem muita utilidade, mas quando a gente for discutir nos próximos módulos sobre a questão da montagem, esses tipos de superfícies vão ser basicamente as guias para a formação de estruturas, tá certo? Então, quero que vocês salvem essa informação. Vamos clicar aqui em OK e está delimitada a minha superfície, tá certo? Caso vocês queiram dar um volume, uma espessura a ele, não tem problema nenhum, vocês podem vir bem aqui nesse meu comando espessar, deslocar e selecionar todas as minhas superfícies que eu defini anteriormente. Aqui você vai definir a direção desse meu espessamento, ele pode ser tanto para o interior quanto para o exterior, só que se eu selecionar a opção exterior, tenham em mente que a minha figura geométrica final vai ter um tamanho maior do que ele anteriormente tinha, tá certo? Ele vai aumentar em todos os lados 1 milímetro. Nesse caso, eu vou colocar uma espessura menor de 0,1 milímetros para fora. Vocês vão clicar em OK e agora tem um sólido com uma espessura de 0,1 milímetros, tá certo? Vamos deletar. Porque o que eu tenho para falar para vocês também é que é possível utilizar um outro tipo de comando relacionado a essa questão da superfície para fazer objetos curvos. Tinha um colega meu que questionou assim: Cássio, eu tinha muita dificuldade em fazer um perfil de um navio, um casco de navio, utilizando essas ferramentas convencionais, que eram a linha, o círculo, o arco, os afins. Porque se vocês observarem bem o formato de um casco de um navio, ele é cheio de perfis laterais que eles vão formando curvas que vão se afunilando cada vez mais. E você fazer isso com as ferramentas convencionais da área do esboço era muito custoso. Então tem uma opção que é você utilizar essa opção de superfície de fechamento de contorno, que eu vou mostrar aqui para vocês, tentando modelar a concha de uma colher. Então a gente, para essa atividade, vai inicialmente escolher o meu plano, tá? Eu, nesse caso, vou querer escolher o meu plano lateral, e vamos definir agora o perfil lateral da minha colher, que é em formato de concha. Eu vou selecionar aqui a opção Spline, e ao desenhar uma colher, vocês vão observar que, se vocês dividirem olhando ela de lado exatamente ao meio,
vai ter um perfil que vai ter uma concavidade mais acentuada e um outro perfil que vai ter uma concavidade mais suave, tá? Geralmente, o perfil que tem uma concavidade mais suave é referente à parte traseira da minha colher. Então, eu vou fazer essa concavidade mais suave aqui para trás e essa concavidade com um perfil mais acentuado aqui para frente, tá? Outra coisa que é importante, pessoal, que vocês se atentem, é que vocês tentem coincidir esse ponto aqui exatamente no meio desse meu plano, desse meu cartesiano na vertical. Ele vai ser útil por quê? Eu vou dar um concluir aqui e vocês já vão ver a justificativa para isso. Ao selecionar outro plano, nesse caso eu vou selecionar esse meu plano x e y, eu quero que aquele ponto que eu acabei de desenhar, alinhar com o eixo vertical, sirva de referência para esse meu outro que vai corresponder à lateral da minha colher. Então eu vou criar um novo esboço agora, nesse meu plano que vai corresponder à lateral da minha colher. E aquele perfil curvo, se você ver aqui de lado, na minha vista frontal, ele assume um perfil linear. Vou projetar esta geometria para ela servir de referência. Eu vou procurar por aquele ponto. Bora dar um zoom aqui. Bora dar um ESC. Esse pontinho aqui ele vai ser importante. Ele vai servir de fechamento para o nosso contorno. Bem aqui. E ele vai servir também de origem para o próximo spline. Esse spline ele vai traçar justamente esse perfil lateral. A gente vai traçar só meio perfil, porque o outro perfil, para ele sair igual, a gente vai utilizar o recurso espelhar. Vou dar um OK. Eu dou uns pequenos ajustes aqui. Eu vou querer uma colher um pouco mais abrangente. Então eu vou traçar esses meus pontos para cá. O que não deu muito certo, né? Bora tentar fechar um pouco esse perfil para tornar algo mais estético. Vamos agora espelhar esse meu perfil. Selecionei na aba padrão o comando espelhar. Selecione agora então a curva de vocês e posteriormente clique em linha de espelhamento e define o meio. Vamos clicar em aplicar e está feito o nosso perfil aqui. Deem um zoom para ver se está exatamente coincidente mesmo com o ponto. Olha, perceba aqui que esse meu perfil não está coincidente. Isso provavelmente vai gerar um erro mais para frente, tá certo? Então é melhor vocês corrigirem agora mesmo. Como é que a gente pode corrigir isso? Vocês vão selecionar a tecla D de vocês no teclado para dar uma medida de cota e selecionem essa extremidade e selecionem esse meu pontinho aqui, se vocês conseguirem. Tá? Se vocês não conseguirem, tem outra maneira. Se vocês virem aqui de frente, o ponto que corresponde a essa interseção, na realidade, é esse bem daqui, ó. Bem daqui. Consegue observar? Então, eu vou ter que aproximar essa minha linha até esse ponto. Bora tentar desenhar um ponto em cima dele. Projetar geometria. Projetei esse meu pontinho. Agora sim eu vou tentar dar uma medida de cota. Caso não dê certo, pessoal, a gente vai desenhar um novo spline, tá? O que eu acho que é até mais fácil nessa opção, dadas as circunstâncias. Então a gente vai desenhar esse meu novo spline, tendo como referência agora esse outro pontinho aqui, bem de cima. Vou até deletar esse meu ponto de baixo, que ele só vai atrapalhar a minha visão. Então a gente vai coincidir novamente, e a gente vai desenhar agora o perfil. Novamente. Isso é importante para evitar futuros erros mais lá para frente. A gente vai conferir uma segunda vez aqui na lateral para ver se está coincidente. Agora sim está coincidente, tá certo? A gente vai voltar para a vista frontal e agora a gente vai aplicar por fim o espelhamento definitivo. Selecione novamente a linha de espelhamento, clique em aplicar e está feito. Tá? Agora sim, agora todos esses pontos estão se encontrando bem aqui. Feito isso, vamos definir o perfil superior da minha colher. Vamos aqui iniciar novamente no ambiente
do esboço 2D, vamos selecionar esse meu plano superior, vamos projetar todos os meus contornos que eu acabei de desenhar, e vamos tratar de fechar todos eles, novamente utilizando o comando Spline. Perceba agora que meu pontinho de origem do Spline ficou em verde, né? Isso é importante para indicar coincidência. Então a gente vai definir esse meu perfil superior, uma concavidade maior para cima, e ela vai afunilando aqui para baixo. Ajustem as curvas. Isso é o critério de vocês, tá, pessoal? Aqui é uma modelagem mais livre. Agora a gente vai espelhar novamente, para que o meu outro lado fique igual. Vocês vão selecionar o contorno. Depois, na linha de espelhamento, selecionem a linha do meio. Cliquem em aplicar e está feito. Essas linhas aqui, prestem atenção, tá, pessoal? Se elas atrapalharem o próximo passo, eu aconselho vocês que excluam. Eu vou fazer isso para mostrar para vocês como é que se deve excluir essas linhas do meio. O que vocês vão fazer é selecionar toda a cadeia do desenho. Depois que toda ela ficou em azul, vocês clicam com o botão direito do mouse de vocês e cliquem em excluir restrições. Feito isso, vocês vão selecionar essas linhas de cruz bem aqui no centro. Selecionem o comando aparar e vão cortando elas. Cuidado para não cortar as laterais, tá, pessoal? Porque essa lateral que vai definir o meu contorno. Já vi que excluiu as linhas do centro, então eu vou dar um ESC para desselecionar e clico em concluir. Feito isso, eu já delimitei todos os contornos dessa minha concha, dessa minha colher, tanto na frontal, quanto na lateral, quanto na superior. Então agora chegou a hora de dar forma a ela. Eu vou bem aqui nesse meu comando, fechamento de contorno. Vocês vão selecionar, pessoal, muita atenção, não esse meu plano que está em verde aqui na tela de vocês, mas sim esse contorno que está em verde. É muito importante que isso aconteça. Se isso não acontecer, vocês vão fechar o comando e vocês tentem fazer novamente. Agora vocês vão selecionar essa opção guia e selecionem os contornos frontal e lateral. Perceba que ele até modificou a malha, né? Essa malha, que era uma superfície, até acabou de se ajustar ao formato que eu defini pelas guias. Então eu vou clicar em aplicar, vou clicar em concluir, tá certo? E tá feita a concha da nossa colher. Caso vocês tenham o desejo de adicionar uma medida, uma espessura a eles, vocês podem recorrer a esse comando espessar/deslocar. Vocês vão selecionar a superfície de vocês e aqui vocês vão escolher a direção, se vocês querem que a colher ganhe material para dentro ou ganhe material para fora, tá? Geralmente pode dar erro se vocês colocarem uma espessura muito grande. Então eu aconselho a vocês a colocarem uma fina espessura e irem testando se ele vai ganhar material, aceitar ganhar material na face interior ou no exterior. Eu vou tentar colocar aqui no exterior para ver o que acontece. Vamos dar um OK. E por sorte não deu erro nenhum. Ele ganhou material aqui. Tá? A gente pode mudar a aparência desse material. Eu vou selecionar todo ele. Vou bem aqui em aparência do meu material. E vamos colocar um aço aqui. Um alumínio, né? Não, um aço inoxidável. Aço inoxidável suave. Vai dizer que é uma colher de aço. E é isso, pessoal. Esse aqui é a concha de uma colher, tá certo? Vocês podem desenhar outros perfis caso tenham interesse. Eu não vou fazer o cálculo para essa aula não ficar muito extensa, mas caso vocês tenham vontade, é só vocês irem tentando contornar essa minha extremidade posterior aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.